Olá, boa noite, oi pra todo mundo. Quem for entrando vai me dando um oi aí. Pra quem sempre acompanha com a gente, obrigada de estar aqui de novo. Sei que esse horário às vezes as pessoas não podem, então sei que também vão ter alguns que já me avisaram que vão assistir depois. Legal, obrigada, né? E para aqueles que estão pela primeira vez aqui, sejam bem-vindos, tá? Essas lives aqui da página, elas servem para ser um canal entre a gente, né? Poder falar sobre as doenças de uma maneira mais informal e esclarecer quem tá com dúvidas, certo? Olá, Alessi, seja bem-vinda. O tema de hoje, gente, é transtorno afetivo bipolar. Foi um dos temas que também foi bem votado aquela vez que eu coloquei em pauta quais temas vocês queriam, né? E aos pouquinhos a gente vai atendendo aos pedidos de todos, certo? Quem entrar aí e ainda não curtiu a página, curte ali em cima mesmo a página, não o post, porque aí os conteúdos sempre vão aparecer para vocês, né? Aí vocês ficam sabendo conforme for acontecendo as coisas na página, tá? Oi, Ingrid, seja bem-vinda. Então assim, gente, o transtorno afetivo bipolar é uma doença relativamente frequente, né? Acomete aproximadamente uma pessoa a cada 70 pessoas. E apesar de ter um componente genético, a gente sabe, né, que tem uma incidência maior em famílias de quem já teve, né, o transtorno em algum momento, ele acaba aparecendo com alguns gatilhos, assim, né? Então, por exemplo, uso de drogas, algum trauma importante, algum estresse importante, é normalmente o que acaba favorecendo a primeira crise, né? E muitas vezes a primeira crise nem sabem que é de bipolaridade ainda, porque se a primeira crise for um quadro depressivo, acabam achando que foi um quadro depressivo, ou às vezes tratando como um quadro depressivo, ou não procurando, achando que é uma depressão simples, né? Então, tem essa questão mais diagnóstica, assim, que interfere um pouco entre o primeiro episódio e a pessoa ser diagnosticada. Normalmente tem um intervalo de aproximadamente 8 anos. Né? As pessoas às vezes demoram para procurar ajuda ou acabam relacionando o quadro de mania com algum período de uso ou abuso de álcool ou de drogas, e os quadros depressivos com alguma situação que estavam vivendo na época. Não se dão conta que aquilo anda acontecendo com alguma regularidade, assim, né? Então, assim, primeiramente, o que é o transtorno afetivo bipolar? Ele antigamente tinha um outro nome, que chamava psicose maníaco-depressiva. E esse nome, né, bipolar, ele recebeu esse nome porque é exatamente o que acontece com a pessoa. A pessoa faz um quadro de humor com dois polos. Um polo alto, que seria a mania ou hipomania, que depois eu vou explicar melhor, mas é um quadro de euforia, e um quadro depressivo, né? E ela vai ficar oscilando nesses dois polos, tá? Ao contrário do que as pessoas falam, porque o termo ficou muito comum, né? Às vezes a gente diz, sei lá, minha amiga falou que ia no churrasco, aí 10 minutos depois falou que não ia mais. Eu acho que ela é bipolar. Apesar das pessoas usarem dessa forma, não é isso a doença, né? Então acho que isso também vai ser interessante da gente esclarecer. Tem alguns mitos, assim, com relação a esse diagnóstico, né? Eu tô vendo uns curtires ali, mas eu não sei de quem, não tá aparecendo o nome. O Rafael, Érica, Daniel, agora apareceu. Sejam bem-vindos, gente. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele faz parte dos transtornos do humor, e ele afeta, apesar de ser um transtorno do humor, várias outras áreas, né, do funcionamento humano. Então, o humor, o afeto, né, o humor estaria relacionado com os sentimentos, o afeto estaria relacionado com a forma com a qual esse paciente demonstra seus sentimentos, com o pensamento, né, o conteúdo e a forma do pensamento, com o comportamento dessa pessoa, com a energia com a qual ela realiza suas atividades. Então, acaba, quando não tratado, interferindo muito na vida da pessoa, porque são muitas áreas, né, da parte mental e emocional da pessoa que podem estar afetadas, tá?
O que acho que as pessoas também não sabem, quem é bipolar faz esses períodos de crise, mas ele pode ter o período entre uma crise e outra completamente assintomático, né? E isso também dificulta um pouco o diagnóstico, porque se o paciente ficou bem 6 meses, ele começa a duvidar, né? Ah, certo, foi uma fase, passou, agora já faz meses que eu tô bem, então eu não tenho doença nenhuma, como é que eu posso ter alguma doença se faz 6 meses que eu tô bem? Né? Então acho que confunde um pouco também nesse sentido. E essas crises, né, maníacas ou depressivas que o paciente bipolar tem, elas podem ser leves, moderadas e graves, tá? E a gente vai depois falar, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que a gente entende por leve, moderado e grave. Elas podem variar em frequência, tá? Então a pessoa que tem o diagnóstico de bipolaridade, ela pode ter crises uma vez por semana, ou ela pode ter crises uma vez por ano, por exemplo, né? Pode variar bastante em termos de frequência. E varia também em termos de duração. Tem pessoas que têm crises que duram apenas dias, e tem pessoas que duram semanas, e pessoas que têm crises que duram meses, tá? Então, claro que dependendo da duração e da frequência, é mais grave ou menos grave, né? Oi, Patrícia. Oi, Eliane. Sejam bem-vindas, meninas. Pode ocorrer tanto em homem quanto em mulheres, embora nos homens é mais comum aparecer um pouco mais cedo, 15 a 25 anos, né? Nas mulheres é mais na casa dos 30. Embora, como eu falei, existem situações gatilho, né? Então, um uso de drogas precoce, ou uma situação de estresse, um trauma muito precoce, pode desencadear um transtorno afetivo bipolar ainda na infância, né? O que, claro, tem um prognóstico pior, é um quadro mais delicado, porque essa criança vai ter que aprender a conviver com essas dificuldades desde muito cedo, né? Se ela for bem tratada, é positivo nesse sentido, ela vai chegar já na fase adulta sabendo o que tem, né? Agora, se isso passa batido, ou se a família não compreende, acaba achando que é um jeito, que é uma dificuldade de personalidade daquela pessoa, ela vai sofrer bastante até ter esse diagnóstico, né? Então, assim, o que são chamadas as crises de mania que a gente fala, né? Esse termo não tem nada a ver com as manias de limpeza, mania disso, daquele outro, tá? Mania, a gente fala, é uma crise de euforia. É um humor que a gente diz elevado, expansivo. A pessoa não só ela tá bem, como ela tá um tom acima, sabe? Sabe quando a pessoa bebeu um pouquinho? Que a gente chega numa festa e o outro já bebeu um pouquinho, tá um pouco alto. A pessoa com mania, ela fica assim sem ter bebido, né? Ou ter usado qualquer outro tipo de droga. Você percebe que a pessoa fala alto demais, às vezes, ou é uma coisa muito desinibida, fala com todo mundo, fala com gente que não conhece, fala coisas íntimas com gente que não conhece. Então a gente percebe que aquela pessoa está, em termos de humor, um pouquinho acima do que todo mundo. Tá todo mundo conversando tranquilo, todo mundo num certo ritmo naquele ambiente, e aquela pessoa destoa um pouquinho nesse sentido, tá? Então esse humor exaltado, essa pessoa pode ter também irritabilidade, né? Alguns pacientes sentem a mania como uma coisa boa, uma sensação de poder, assim, de atividade, de energia. E outras sentem essa energia como uma coisa irritadiça, né? Uma coisa às vezes explosiva, às vezes agressiva, né? Uma pessoa que não só tem pavio curto, como fica assim a todo momento, né? Porque às vezes a pessoa que tem pavio curto, que a gente diz, né, que não tem muita tolerância, não tem tolerância quando provocam ela, né? A pessoa que está em mania, ela fica irritada mesmo sem estar sendo provocada, né? Um assunto banal pode deixá-la muito irritada. Oi, Fê, que bom que você conseguiu vir, seja bem-vinda. E tem também pressão para fala, é um paciente que começa, quando está em crise maníaca, começa a falar e não para mais, ele não deixa você participar da conversa normalmente. Isso acontece porque o pensamento está muito acelerado, então ele tem uma pressão para falar, e às vezes os pacientes se referem a isso mesmo, assim, eu queria poder ter calma, porque eu vejo que eu estou falando demais, minha família reclama que eu estou falando demais, mas eu não consigo, eu preciso falar, né? Tem uma sensação assim. Então, aumenta muito a energia dessa pessoa, uma produtividade muito grande. Então, esses pacientes às vezes são 2 da manhã, 3 da manhã, estão limpando a casa, estão arrumando o guarda-roupa, e estão fazendo alguma coisa na internet, estão cozinhando porque tem uma baixa necessidade de sono. É diferente de insônia, tá, gente? Que a pessoa quer dormir e não consegue. É uma insônia, porque ela não dorme, né? Ela dorme muito pouco,
mas tem uma baixa necessidade de sono. O paciente vai dormir 2 horas e vai acordar zerado, bem, dizendo que está animado, né? Oi, Luísa, tudo bem? E acontece às vezes também delírios de grandeza. Então, o que é isso, gente? O delírio, ele é uma alteração do pensamento, né? Do conteúdo do pensamento. Esse que é de grandeza, ele tem a ver com a capacidade, assim, do paciente achar que ele é algo diferente, em algo que não é real, né? E por isso que é um delírio. Então, às vezes o paciente acha que ele é famoso, às vezes ele acha que é rico, né? Então, às vezes acontece o paciente pedir para a família escolher, cada membro da família escolher um carro, que ele vai dar um carro para cada um e ele acredita que de fato ele pode, né? Então, isso acaba podendo colocar esse paciente em situações bem delicadas, né? De exposição financeira, inclusive. Ele pode ter também um senso ampliado dele mesmo, né? Um delírio mais místico de achar que ele é um anjo, ou que ele é Jesus, ou que ele é o profeta na Terra e por isso que ele fala, as pessoas têm que ouvir mais. E não é uma coisa diferente, gente, de eu inventar isso e querer bancar isso pra você. É uma coisa, o paciente, o delírio, ele realmente acredita naquilo, né? E aí onde está a parte doente, né? Digamos assim, desse discurso e dessas colocações. É diferente de quem tem uma crença religiosa e de fato está vivenciando uma experiência religiosa. Não, ele acredita de fato naquilo ali como sendo uma verdade para ele, né? Oi, Alaide. Oi, Andréia, minha secretária maravilhosa. Pode também ter, inclusive os pacientes relatam em períodos de mania, que até as cores ficam mais vívidas, assim, né? As cores das coisas, das flores, da natureza. E os barulhos também ficam muito mais altos, eles ficam muito mais sensíveis ao barulho. Então, às vezes o paciente se incomoda muito com o barulho nessa fase, né? Se sente muito mais irritado. Esses períodos de mania também podem culminar com comportamentos impulsivos e muitas vezes imprudentes, né? Então, impulsivos que eu quero dizer é fazer sem pensar. O paciente primeiro faz, depois pensa. Aí se arrepende, aí tem que arrumar a situação que criou. Então, acaba tendo nessas fases maníacas muita confusão, principalmente na família, no trabalho. São pacientes que quando vêm sem diagnóstico, eles estão realmente com muitos conflitos para resolver por conta dos comportamentos que vem apresentando, né? E quando eu digo imprudente, eu me refiro a correr riscos, né? O paciente que está em mania, ele acha que nenhuma regra vai conter ele, que ele não precisa se submeter a nenhuma regra e que as coisas não vão dar errado para ele. Tem uma coisa muito de energia e de acreditar que ele está acima disso tudo, por conta daqueles delírios de grandeza que eu coloquei. Então, o paciente, às vezes, muitas vezes, né, acaba tendo relação sexual sem preservativo, às vezes com mais parceiros, porque ele está com muita energia, está se sentindo muito bem, muito animado, e isso pode, de fato, colocar ele numa situação de promiscuidade e até de risco mesmo sexual, né? Pode se expor ao uso de drogas também, porque está mais animado, acaba indo a mais festas, saindo mais, se expondo mais, vendo menos o risco das coisas, então acaba sendo perigoso, né? E pode também acontecer com outras atividades de impulso, né? Então, compras compulsivas nesse período, né? Das quais ele não tem condição de arcar e que ele não consegue enxergar, que ele não tem condição de arcar naquele momento, porque naquele momento ele está se sentindo o cara, né? Então isso é muito complicado, porque é uma crise que acaba, e quando acaba, que ele enxerga tudo que ele fez naquele período e vai ter que lidar com as situações que ele provocou, fica bem pesado, principalmente porque depois de um tempo ele vai entrar numa crise depressiva e vai estar com menos condição de agir sobre os problemas dele, de gerenciar os problemas dele, né? Oi, Everson. Oi, Cláudia. E enfim, então assim, essa fase maníaca, ela é bem grave, né? E é um pouco mais fácil de a gente se dar conta que o paciente está nessa situação, porque são coisas que chamam muito atenção, são comportamentos que chamam muito atenção, né? Às vezes até a maneira de se vestir. Às vezes o paciente é uma pessoa sóbria, se veste sempre da mesma maneira, pacata, e de repente ele vem no consultório cheio de acessórios, quando mulher, às vezes, com coisas que não está habituada a usar, com muitos acessórios, muita joia, com roupas coloridas, uma coisa mais de exagero, assim, né? Um tom que você vê que não é do estilo da pessoa, que tem algo diferente acontecendo ali naquela fase, né?
um problema, às vezes se confunde com um comportamento normal, né? Então, nem sempre o paciente tem tudo isso que eu falei. Às vezes ele tem um sintoma desse, um outro pequenininho, né? E às vezes a família confunde, por exemplo, tá muito namorador, né? Tá muito namoradeiro, ou, sei lá, tá comprando demais. E às vezes não consegue se dar conta que tem várias outras coisas acontecendo. Então critica o paciente como se fosse só uma coisa de escolha. E às vezes não é, né? Às vezes tem uma dificuldade mesmo de conter esses impulsos, né? Fernanda tá colocando aqui. É bem isso, né, Fernanda? Sobre o mito que eu comentei do termo, né? Então, que hoje em dia tá todo mundo é bipolar. A pessoa tá em um dia ruim é bipolar. Então, assim, o termo tá muito vulgar já. Todo mundo usa em qualquer situação para reclamar de alguém que não tá mudando muito de ideia, né? E na realidade a doença não é isso, né? Então é bom que a gente possa esclarecer. Fora esses períodos maníacos, então, gente, que seria esse bem alto, que a pessoa tá fazendo esse monte de coisa mais espalhafatosa, existe um grau a menos que seria a hipomania, que às vezes a pessoa não tá tão agitada assim e ela tem um ou outro sintoma. Por exemplo, baixa necessidade de sono, não tem dormido, mas também não tá preocupada, não tá fazendo falta. Isso aí a pessoa normalmente acha bom, né? Tô produtiva, durmo 2 horas, vou trabalhar, eu faço compra, saio com meu marido e tá tudo ótimo, né? Embora haja um prejuízo, né? Claro, porque não dorme, então acaba tendo às vezes dificuldade de memória, porque no sono é que a gente consegue fixar, né, as coisas que a gente estuda, lê. Às vezes tem também alguns outros prejuízos nesse sentido. E fora esses dois, então mania e hipomania, existe o polo de depressão, né? Então existem tipos de bipolaridade e a pessoa vai oscilar nesses polos de acordo com o tipo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o quadro depressivo já é mais comum das pessoas terem visto alguém passar, né? Parece uma depressão como outra, né? Uma depressão maior, depressão simples que as pessoas conhecem, já viram alguém ter, né? Então a pessoa fica mais triste, mais melancólica, mais lenta para as atividades, cansando muito de fadiga, de cansaço, um esforço gigante para fazer pequenas coisas, né? Tipo, sei lá, ir tomar banho, escovar o dente, para aquela pessoa pode ser um grande esforço, né? Insônia ou hipersonia, às vezes a pessoa dorme demais como uma fuga para se livrar do mal-estar de estar se sentindo para baixo, né? Alterações do apetite, tem quem perca muito peso, não consiga comer, né? E tem quem ganhe muito peso, que coma em excesso num ato mais compulsivo quando está em crise. Pode ter também pensamentos de morte, e é comum também que tenha ideação suicida ou tentativas de suicídio nessa fase. O que a gente vê também com relação à bipolaridade, uma depressão, também é muito intenso, assim, é um quadro depressivo que não veio começando e veio acontecendo até que ele ficou grave, né? Não, a pessoa teve uma fase eufórica, daí ela ficou sem sintoma nenhum, se recuperou, ficou ótimo por alguns meses, ou algumas semanas, ou alguns dias, e de repente ela caiu já direto no fundo do poço. Né? É essa sensação que a gente tem com a bipolaridade e é isso que é tão desagradável na doença, tanto para a pessoa quanto para os familiares e para os amigos. É assim o humor da pessoa. Não é que ela oscila um pouco, como todos nós, né, gente, que temos nossos dias bons, nossos dias nem tanto, nossos dias nem tanto mesmo, né, bem ruizinhos. A gente oscila dentro de uma certa linha, né? E o bipolar, ele faz linha bem pontiaguda, né? Ele vai de um extremo ao outro. E isso mexe muito com ele, então pode deixar numa situação bem ruim. E como eu falei, sai de um quadro de mania, que se expôs, que fez compras que não podia, ou que teve relacionamentos amorosos com quem não devia, ou em excesso, ou se colocou em risco de alguma outra forma, se expôs moralmente, às vezes no trabalho. E aí cai para um quadro depressivo em que ele está sem energia e tendo que consertar esses conflitos, essas coisas que ele provocou no período que ele estava em mania. Então, acaba sendo muito, muito cansativo, né, para a pessoa e para as pessoas que convivem também, né. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Então, existem tipos, né, dentro do transtorno bipolar. Isso interessa mais, eu acho, para quem faz diagnóstico, né, e acho que só um profissional pode, de fato, fazer um diagnóstico adequado desse quadro, porque... É como eu falei, esses quadros óbvios, assim, que a pessoa tá
completamente agitada e depois ela está completamente depressiva em pouco tempo, não são tão comuns, né? E esses é fácil de fazer o diagnóstico, digamos assim, né? Mas tem algumas situações que é bem mais sutil. Às vezes uma compulsão por compra em alguém que já tinha uma condição financeira boa e comprava já por gosto, se confunde. Então a gente tem que ir bem a fundo, de forma bem minuciosa durante a anamnese, o exame do estado mental, para poder perceber se isso é só, né, um ato qualquer da personalidade natural daquela pessoa ou se está configurando algo de patológico, de uma evidência de doença ali, né? E existem tipos. Então o tipo 1 seria esse que a pessoa vai da mania severa, aquele quadro de euforia forte com tudo aquilo que eu falei, ou com boa parte, né, tem que ter um número mínimo de critérios, para a depressão grave, né? O tipo 2, a pessoa faz períodos depressivos, mas ela não chega tão lá em cima, ela não fica tão eufórica assim. Às vezes ela fica em hipomania, às vezes uma baixa necessidade de sono, um pouco mais irritada que o normal, né? E existe ainda o estado misto, em que essas coisas coexistem, e isso sim é bem difícil, né, de diagnosticar, e na realidade é um quadro bem grave, bem desagradável, porque a pessoa consegue sentir alguns sintomas da mania e alguns sintomas da depressão juntos. Então, às vezes são pacientes que estão sem dormir e que estão muito cansados porque estão se sentindo depressivos. E é claro que essa privação de sono piora, então acaba fazendo uma confusão, né, na vida dessa pessoa. Ou com outros tipos de sintoma também, estou só dando um exemplo, né. E existe ainda a ciclotimia, que seria um quadro mais leve, mas com alterações mais rápidas, né. Essa pessoa faz essas variações com muito mais frequência, embora com uma intensidade menor, tá? Como eu falei, algumas coisas são gatilho para crise da bipolaridade, então privação de sono é uma delas. Pacientes que já tiveram um quadro de mania, eles podem, se ficam 2, 3 noites, às vezes vão cuidar de algum familiar no hospital que está doente, ou vão trabalhar em algum sistema de plantão, e 2 ou 3 noites sem dormir pode desencadear uma crise de bipolaridade, né, uma crise maníaca. Outras coisas seriam uso e abuso de substâncias, álcool e drogas, né? Deixa eu ver aqui mais. E situações traumáticas, um estresse muito grande, né? Olá, Paulo, seja bem-vindo. Paulo está colocando aqui. Acho que o mais difícil de diagnosticar é justamente o quadro misto, porque muitos profissionais só entendem a bipolaridade quando é do tipo 1. Verdade? Bem verdade, né? O quadro misto, ele é um desafio diagnóstico, né? Porque ele é não tão comum assim e a gente tende a achar que é algo natural da pessoa. Então, essa baixa necessidade de sono vai ver já era dela, porque ela tá eufórica, como é que ela, né? E ela tá depressiva, ao mesmo tempo ela tá muito irritada, será que não é uma depressão? Então a gente tem que ver muito pelo histórico do paciente. Como eu falei, quando ele chega para o diagnóstico, normalmente ele já tem mais ou menos 8 anos de doença. Ele provavelmente já teve uma primeira crise maníaca ou depressiva lá atrás, passou um tempo, né, assintomático ou sintomático achando que era outra coisa, até que vem um diagnóstico. Então a gente vai muito pela história e é comum que os pacientes venham às vezes já achando que tem um diagnóstico fechado, eu tenho uma depressão. E a gente vai fazendo um interrogatório da vida, perguntando de situações prévias com relação à compra, com relação ao comportamento sexual, com relação a um monte de coisa. E aí vai aparecendo e até que o paciente se dá conta, né, que tinha algo mais ali. Então é importante essa anamnese ser bem feitinha mesmo. Senão só tem depressão, né? Senão a gente não diagnostica corretamente as pessoas que precisam e que o quadro misto tem situações às vezes bem graves, né? Importância do tratamento, gente, isso é uma coisa que eu acho que é bem legal de falar. Então, assim, o tratamento ele é feito com medicação. Os medicamentos que a gente usa para transtorno bipolar são estabilizantes do humor, né? Estabilizadores do humor. Pode usar antidepressivo, Andréia? Em algumas situações raras a gente usa, né? A gente deve evitar o uso de antidepressivo no paciente bipolar. A gente deve tentar primeiro usar só estabilizante do humor, porque ele tem chance de ficar eufórico, né, em mania, quando a gente usa só o antidepressivo. Então a gente até pode usar o antidepressivo desde que sempre associado ao estabilizador do humor, né?
Psicoterapia, muito importante, né? Porque, como eu falei, acaba se metendo em alguns conflitos esse paciente por conta das situações que ele provoca quando não está bem. Então, a terapia ajuda ele a se conhecer melhor, a perceber quando ele está entrando em crise e poder buscar ajuda logo, né? E também a lidar com a doença de uma maneira, enfim, mais tranquila, né? E psicoeducação, que também pode ser feita através da psicoterapia, mas também através de leituras, de educações em saúde, né? De lives no Facebook, em que ele acaba entendendo melhor a situação que ele se encontra, quais as possibilidades dele e tudo mais, né? Por que precisa tratar, gente? Porque depois de cada crise, ele tem não só os prejuízos físicos da situação que ele viveu, então às vezes emagrece muito, às vezes, enfim, usa droga e aí fica com a questão física do uso e abuso de droga, ou às vezes engorda muito, enfim, ele vai ter essa sequela daquela crise, né? E também todos os conflitos que surgiram por conta da crise, tá? E assim, um paciente que teve um primeiro episódio de crise ou maníaca ou depressiva, se ele não tratar, a chance dele ter um novo episódio em 2 anos, ela é de 60%. Então é uma chance alta, né? Não é uma doença que dá pra gente dizer assim, não, você teve uma crise, daí pode ser que você fique 20 anos sem. Não, tá? A chance é bem alta. E se ele já teve 2 episódios, né, ou maníacos ou depressivos, a chance passa para quase 80%. Então é quase certo que ele vai se colocar de novo numa situação de risco, ou risco de suicídio, etc., por conta de um quadro depressivo, ou em risco de exposição sexual, moral, enfim, por um quadro maníaco, tá? Então é bem importante. Tem um mito sobre o tratamento da bipolaridade que eu acho também importante lembrar, que às vezes as pessoas falam assim, mas daí a pessoa vai tratar e vai mudar a personalidade dela. O cara vai ser um cara criativo, ele vai virar um robô, ou ele vai virar... Não existe isso, tá, gente? É claro que se essa pessoa viveu ali muitas crises maníacas, é natural que as pessoas achem que ele é um cara muito eufórico, muito animado, às vezes as pessoas acham que ele é muito alegre, e na realidade não se dão conta que aquilo já passava um pouco da conta, né? Que aquilo ali provocava algum sofrimento para ele. Então isso, nesse sentido, pode ser que mude um pouco. Mas não muda a personalidade de ninguém, não vai deixar menos criativo, tá? O Van Gogh foi o artista que foi e ele era bipolar, tá? Então, assim, não muda, a pessoa continua tendo suas habilidades de criação, de desenvolvimento de ideias normal, né? Aliás, é até melhor que trate para que não fique em períodos improdutivos, porque quando estiver depressivo não vai conseguir produzir, provavelmente, né? E o tratamento visa a qualidade de vida, né, gente? Então, assim, ninguém merece, né, ficar nessa situação, nessa montanha russa aí, né? E fora a questão também de como vai formar os seus relacionamentos nesses altos e baixos, acaba repercutindo muito na vida da família, dos colegas de trabalho, dos amigos. Então acho que é bem importante procurar ajuda, né? E é uma doença crônica como outra qualquer, então não tem cura, mas tem tratamento, né? E o tratamento melhora muito a qualidade de vida e isso tudo. O paciente vai acabar fazendo crises bem menos intensas, bem mais controláveis, sem ter tanto prejuízo para a vida dele, né? Acho que essa é a mensagem que precisa ficar, tá? Então, se vocês conhecem alguém que tem algum desses tipos de sintoma que eu comentei, ou que anda criando muita confusão em casa, família, trabalho, que parece algo diferente de só uma mudança de humor como outra qualquer, oriente, né? Dê um conselho de pedir ajuda, ser avaliado, né? Por um psicólogo, por um psiquiatra, porque isso vai fazer bastante diferença na vida dessa pessoa e das pessoas próximas a ela, né? Se vocês gostaram deste vídeo, deem um curtir aí, tá? Tanto no post quanto na página, para receberem nossos conteúdos sempre. E se puderem, compartilhem. O objetivo das lives é a gente poder disseminar um pouquinho mais as informações sobre saúde mental, mostrar que não tem mais, né, aquele tabu, que não pode falar sobre esse tipo de doença e poder ajudar, né, ajudar quem às vezes nem sabe que tem, né. E eu tenho recebido alguns pacientes que se deram conta que não estavam bem por conta dos nossos vídeos aqui. Então, nos ajudem a disseminar essas ideias, tá? E fazer o bem para essas pessoas. Aqui o Paulo está fazendo uma pergunta. É verdade que as crises eufóricas prejudicam a estrutura cerebral, os neurônios?
li um artigo uma vez, se for verdade, o tratamento é muito importante para manter a saúde do cérebro. Exatamente. Eu nem me ative muito a isso para não ficar muito num papo médico, sei lá, né, científico. Eu gosto muito das questões práticas, que eu acho que as pessoas se tocam mais com elas, né? Mas com certeza a gente vê, né, um declínio cognitivo bem claro dos pacientes que têm crises frequentes ou que não aderem ao tratamento, não tomam a medicação ou interrompem o tratamento quando acham que estão bem. Isso é comum, gente. Às vezes a pessoa tá lá embaixo do fundo do poço, ela começa o tratamento, ela dá uma melhoradinha e pensa, essa psiquiatra tá doida, não tem nada, é ótima. E aí ela interrompe o tratamento, faz uma crise eufórica, fica muito mal e quando ela cai de novo, ela vem pro tratamento de novo, se dá conta que precisa tratar, né? Então, quanto menos dessas crises a pessoa tiver, menos a gente vai estar expondo o cérebro dessa pessoa a essas oscilações de neurotransmissores, a esse gasto, né, de energia, e com certeza melhor cognitivamente essa pessoa vai estar, tá? Oi, Marinete. Boa noite. Uma pessoa meiga pode ser explosiva por qualquer motivo? Sim, né? Na realidade, às vezes a gente tem a impressão também que as pessoas, que uma determinada pessoa é um amorzinho, é muito meiga, né? Muito doce. E às vezes é a personalidade basal daquela pessoa, mas a gente nunca sabe, né? Qual que é o gatilho para tirar aquela pessoa do sério. Então, às vezes é só uma questão de personalidade. Tem pessoas que são muito doces, mas que não tem muito um controle, né? Um filtro das emoções. Quando alguma coisa mexe com elas, elas reagem instantaneamente, né? E isso daí independe delas serem um amorzinho ou delas serem já meio grossas, né? Pode acontecer, tá? Gente, então eu vou encerrar hoje. Obrigada por estarem aqui. Se tiverem mais dúvidas, podem colocar aqui, depois eu respondo, tá? E se tiverem sugestões de outros temas também, sugeriram recentemente déficit de atenção, acho que seria também interessante, né? A gente vai combinando aqui na página, tá? Liane, adolescentes e crianças também podem ser tratados? Sim, também, tá? Adolescentes e crianças, eu tinha falado ali no início que as crianças, quando diagnosticadas ainda na infância, é um quadro um pouquinho mais grave, a gente precisa ter um cuidado maior. E quando é feito terapia, né, que a gente começa nas crianças sempre com psicoterapia, tem um resultado muito legal. As crianças se apropriam mais disso, de quem elas são, de quais dificuldades elas já conhecem dentro delas e elas chegam mais preparadas para a vida adulta. Então, também fica aí a importância de ficar de olho nas crianças e nos adolescentes, né? Patrick, legal, obrigada. A Cláudia também está falando aqui que pessoas que se automedicam para depressão e ansiedade ou que no passado tomaram muitos medicamentos controlados para emagrecer podem desenvolver transtorno bipolar. Sim, as anfetaminas não são mais liberadas hoje em dia, né? Que eram os remédios emagrecedores de algumas décadas atrás, mas hoje em dia a gente ainda pega muitos casos de paciente com bipolaridade que desencadeou na época que tomava anfetamina, rebite e tal para emagrecer. Então também fica esse alerta, né? Legal, Marinete, obrigada. Ingrid, legal. Gente, um beijo, tá? Um bom fim de semana pra vocês. Curtam, compartilhem por aqui, a gente vai se vendo. Se tiverem sugestões de outros temas, coloquem aí embaixo que a gente vai atendendo aos poucos aos pedidos, tá? Um beijão, gente. Obrigada por participarem. Obrigada, Eliane. Um beijo. Tchau.